Queremos agradecer a presença de todos, aqueles que nos acompanham na série desde o início, aqueles que começaram a acompanhar agora. Acreditamos que essa série será de grande importância na vida de cada um que aqui se encontra, na vida daqueles que nos assistem pela página da nossa igreja, pelo canal do YouTube, e também a você que sempre está vindo aqui para participar desses momentos conosco, aqui se reunir conosco no templo, amém? Esse é o nosso texto-chave, Mateus, capítulo 7, versos 24 até o 27. Vamos fazer a leitura novamente. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Em outras versões, e foi grande a sua ruína. Quando Jesus diz que aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha é semelhante àqueles que praticam estas minhas palavras, aliás, quando ele diz, aqueles que ouvem estas minhas palavras, é semelhante àqueles que constroem a casa sobre a rocha, novamente, e eu acho que já estou ficando cansativo de repetir, ele está se referindo a que palavras? As palavras que ele disse, acabaram de dizer até então. Aqui, como eu já falei, e aqueles que nos assistem pela primeira vez, é a conclusão do sermão de Jesus, o sermão da montanha. Então, após ele finalizar todo o seu discurso do capítulo 5 e capítulo 6 e também 7 de Mateus, ele então retoma novamente com essa conclusão, fazendo um arremate final do seu sermão, dizendo, aqueles que ouvem estas minhas palavras, é semelhante que constrói a casa sobre a rocha. Então a gente precisa entender que palavras são essas. É as palavras que ele falou antes. As palavras que antecedem então esses versos 24 ao 27. E nós já revisitamos várias dessas palavras que antecedem o capítulo 7, do verso 24 ao 27. Voltamos ao capítulo 6, voltamos ao capítulo 5. E hoje eu gostaria de voltar em Mateus capítulo 6, os versos 19 até os versos 24, para que a gente possa entender mais um pouco destas palavras que Jesus tanto se refere. Bem? Então vamos lá? Podemos então fazer a leitura? Mateus 6, 19 ao 24. Não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Pensando nessa porção do capítulo 6, nós já entendemos qual é o tema de hoje. Nós vamos falar de dinheiro. Nós vamos falar de riquezas. E Jesus toca nesse assunto aqui no Novo Testamento, aqui no capítulo 6 de Mateus. E por isso, quando ele está lá no capítulo 7, quando ele diz, aqueles que ouvem estas minhas palavras, nós também podemos entender estas minhas palavras aqui também, em Mateus capítulo 6. Quando a gente pensa no tema do dinheiro, quando a gente pensa na questão das riquezas,
nós temos que entender qual era o olhar que os antigos, que os antepassados desse público aqui, que amava tanto as riquezas, que amavam tanto o dinheiro. Nós temos que entender o que os antigos, os antepassados, os pais deles pensavam sobre isso. Porque Jesus é bem claro ao dizer que nós não podemos servir a dois senhores. A versão aqui para dinheiro, né, a palavra traduzida é mamon, né, que queria dizer dinheiro. A gente não pode amar a Deus e o dinheiro. Pensando assim nesse verso aqui, a gente pode dizer assim, então, o que é que a gente tem que fazer? Fazer como um jovem do protagonista do filme Na Natureza Selvagem, não sei se vocês já assistiram, que ele, no dia da sua formatura, o pai dá um carro para ele de presente, mas ele está muito frustrado com a vida que leva, porque nunca tiveram a atenção dos pais. Ele pega aquele carro e sai pelo mundo. No momento falta gasolina, né? Ele também quebra todos os cartões de crédito, ele doa tudo que tem para os pobres, né, no caminho, para a caridade, e parece que ele tinha até um dinheiro na conta. O pai dá o dinheiro para ele quando ele se forma, né? Dá os cartões, ele quebra tudo e dá o dinheiro, tira o dinheiro que tem, dá aos pobres, e o carro ele deixa pelo caminho. E ele vai viver na natureza, vivendo e sobrevivendo apenas de alimentos, de frutas, vegetais e de carne de animal do campo, né? Matando a sua própria caça e comendo a sua própria caça. O que é que ele pensou? Talvez a gente olhando para o texto de hoje, que a gente tem que amar a um e odiar o outro, ou servir a Deus ou o dinheiro, alguém pode olhar para a vida desse homem na natureza selvagem, não sei se vocês já assistiram esse filme, e dizer, ele fez o que a Bíblia estava dizendo, o que Jesus estava dizendo. Ele escolheu amar a Deus, vamos dizer assim, e odiar o dinheiro, porque ele pegou todo o seu dinheiro e deu a caridade, ele pegou todo o seu dinheiro e investiu em outras coisas e ficou pobre. Muitos fizeram isso no passado, muitos deixaram suas riquezas. São Francisco de Assis, por exemplo, é um exemplo disso, e foi viver em mosteiros. Jesus pediu também ao jovem rico, pediram ao jovem rico que abandonasse todas as suas riquezas e passasse a segui-lo. Então é como se Jesus estivesse mandando escolher e dissesse, não, ou você me escolhe, ou escolhe a mim, ou escolhe o dinheiro. E como se alguém não pudesse usufruir do que o dinheiro traz. Seja uma casa própria, não é? Porque muitas pessoas pensam dessa maneira. Eu vou abandonar tudo, eu vou vender tudo que eu tenho, e vou morar, sei lá, numa cabana, vou sobreviver, como no caso do filme Na Natureza Selvagem, vou sobreviver apenas de vegetais, vou plantar a minha própria comida, cuidar de ovelhas. É assim que nós devemos entender a temática do dinheiro, é assim que nós devemos entender a questão das riquezas em nossa vida. O dinheiro e as riquezas é uma completa maldição, ao ponto que eu posso dizer, eu não quero ter dinheiro nenhum na minha carteira, eu não quero ter dinheiro nenhum para comprar aquilo que eu quero, a roupa que eu quero, me vestir do modo que eu quero. É isso que o texto está dizendo? Bem, não é isso o que o texto está dizendo, né? Ainda vou repetir mais uma. Lembrar também de outro fato, de um cidadão que era professor universitário, vivia no mundo acadêmico, e ele tem até os vídeos no YouTube, eu não sei o nome dele. Era até um amigo meu aqui que postava nas redes sociais dele, ele falando que é feliz desse modo. Ele decidiu largar tudo, ele não tem telefone, celular, e ele vive o quê? Nas ruas, mendigando um prato de comida, só recebendo aquilo que o povo dá para ele. E ele disse que aprendeu muitas coisas, sabedoria nas ruas, e viu que nas ruas tem os verdadeiros afetos. Então ele viu que naquele mundo acadêmico, naquele mundo de ostentação, ele não era feliz. Mas será novamente isso que devemos pensar? Eu devo rejeitar o dinheiro ou toda qualquer forma devia possuí-lo em minha vida? Não é esse o sentido que nós devemos entender. Pois nós sabemos que todo trabalhador é digno do seu salário, e Jesus não quer que nós sejamos ociosos. Ele diz em outras passagens, principalmente lá em Provérbios, ele diz, vai ser com a formiga, ó preguiçoso.
Então Ele quer que a gente trabalhe. E lá em Eclesiastes, a gente até está estudando a lição da escola bíblica, capítulo 2 diz: bom e agradável é que o vivente possa viver ou desfrutar do fruto do seu trabalho. Então eu posso sim, se eu me formei, se eu me preparei, que foi o caso desse professor universitário, eu posso usufruir das bênçãos que esse trabalho pode trazer para mim. Se eu passei no concurso, se eu me dediquei, o grande problema é quando esse dinheiro passa a ser tudo em sua vida, você passa a viver em função dele, dedica os anos da sua vida, o esforço. A gente até estava falando na escola bíblica, né? O grande problema é o extremo, é a dose. Se você está tomando um remédio, se você tomar de menos, ele não vai fazer efeito. E se tomar demais, ele vai trazer complicações para o seu corpo. Então, muitas vezes, nada na nossa vida é errado. Trabalhar, ter conhecimento, se formar, nada. E também dinheiro também não é um problema. A grande questão é o quê? É viver em função disso. Me dedicar somente a isso e esquecer outras áreas da minha vida. Esquecer, por exemplo, de Deus. Esquecer da família. E eu acredito que eu já até ilustrei outras vezes, e agora eu vou lembrar novamente a igreja, de um homem que ele vivia disputando as terras, era um fazendeiro disputando as terras com os índios, reservas indígenas. E um dia, o pajé, né, o chefe lá da tribo, chamou ele até lá e disse o seguinte: ó, você tem um dia para cercar tudo aqui. Você vai cercar tudo. O que você puder cercar, vai ser seu. Agora tem que estar aqui ao pôr do sol. Aí ele começou a cercar. Começou a cercar tudo e começou às 9 horas, começou a dar sede. Ele disse: não, mas eu tenho que me empenhar. Começou a colocar o arame, né? Começou a colocar a cerca, começou a progredir. 12 horas, hora de almoço. Ele disse: não vou almoçar. Um dia dá para sobreviver. E continuou. Deu sede. 1h da tarde, morrendo de sede. Dá para sobreviver. 2 horas, do mesmo jeito. 4 horas, da mesma maneira. Quando estava perto do pôr do sol, agora só tem um pouquinho para secar. Vou secar e vou correr para a linha de chegada, né? Ele correu, se apresentou para o chefe da tribo, né? E caiu de bruços. O chefe da tribo disse: parabéns, meu amigo, você é um herói. Tudo isso aqui é seu. Você conseguiu em um dia o que talvez muitos precisariam de semanas para poder cercar, e você fez o trabalho em um dia. Tudo é seu. No final, quando virou o rapaz lá, o fazendeiro, ele estava morto. Ou seja, ele exagerou demais. Ele viveu, ele passou um dia em função daquilo. Não comeu, não bebeu. Ele não se preocupou com a integridade do corpo. Nós, como seres humanos, somos integrais. Nós precisamos da nossa profissão, do nosso trabalho? Precisamos, mas é uma área de nossa vida. Mas nós temos a área espiritual. Então, quando as pessoas se dedicam apenas à área material, muitos se esquecem de Deus. Muitos se esquecem também da área emocional, da família, dos relacionamentos, de dedicar tempo para a esposa, para o esposo, de dedicar tempo aos filhos. Por quê? Porque só vivem em função daquilo. E somente daquilo. Conta-se uma história de um homem, não sei se é verdade, aqui na nossa região, que ele vivia só do trabalho. Dia e noite só trabalho. Trazia trabalho para casa, os feriados trabalhando, finais de semana trabalhando. Eu sei que ele descobriu que estava doente. Tentou todos os tratamentos, porque ele tinha dinheiro para isso, mas não resolveu. E ele chegou a falecer, chegou a óbito. Nunca saía com a família, nunca curtia o dinheiro que tinha, os restaurantes. E o que é que aconteceu? No final de tudo, ele morreu e deixou a herança para a filha, a única filha. Resultado, a filha, com o dinheiro que herdou, passou a viajar pelo mundo, gastando o dinheiro que ele tinha adquirido durante uma vida. Indo para os restaurantes que ele nunca foi, viajando para Disney.
usufruindo. Não tem sentido algum se o fruto do nosso trabalho a gente não poder viver e usufruir dele. Bom e agradável, belo é que o Filho de Deus, o vivente, desfruta do fruto do seu trabalho, está lá em Eclesiastes. Então, se a gente pode nos abençoar com aquilo que você, com o seu trabalho, com aquilo que você ganha, é uma bênção. Deus não condena. E quando você também pode abençoar, não só você, mas as pessoas que participam do seu ciclo de convivência, seus familiares, seus amigos, no caso de nós da igreja, a própria igreja, nós estamos fazendo o uso certo das riquezas, o do dinheiro. O grande problema que o texto aqui de Mateus está dizendo é o quê? O juntar, o acumular. Viver em função disso e apenas disso. Olha o que o texto diz: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam. Às vezes o cara está passando uma necessidade, está sendo vitimado por uma doença, precisa tomar remédios, mas não quer comprar os remédios porque não quer gastar, porque não quer tirar o dinheiro do banco. Tem pessoas que estão com problema com um familiar, pode separar uma parte do dinheiro, talvez, para ajudar um familiar, mas não o faz porque ele tem uma meta, uma cifra, e ele não pode diminuir aquela cifra. É alguém que diz assim, às vezes está precisando comprar um negócio, e o negócio é de R$2, e ele diz assim, vou comprar não, porque eu só tenho 100, não quero trocar o dinheiro. São as pessoas avarentas, são as pessoas seguras. E aí é o que Jesus está falando. E quando ele chega lá, em Mateus capítulo 7, que diz que aqueles que ouvem estas minhas palavras é semelhante ao que constrói a casa sobre a rocha, aqui há uma sabedoria daquele que constrói a casa sobre a rocha. Ele vai saber usar o dinheiro da maneira correta. Ele vai poder honrar a Deus da maneira correta. Ele pode servir a Deus mesmo com dinheiro. Agora, quando ele decide servir só o dinheiro, aí ele está servindo ao outro Senhor. E não pode servir a dois senhores. O texto diz, ou você escolhe aborrecer um e amar o outro, né? Escolhe aborrecer o dinheiro, por exemplo, e amar a Deus, ou aborrecer Deus e amar o dinheiro. É a sua escolha. Tem que escolher. Mas eu posso, no caso, Gilvan, escolher também o dinheiro, desde que você honra a Deus, que Deus seja o Senhor da sua vida e não o dinheiro, que o problema aqui é o dinheiro ser o Senhor. E é a grande questão desses homens aqui. Agora eu vou fazer um contexto com os antepassados, com os antigos. O problema é quando o seu Senhor é o dinheiro. Esse é o grande problema. Quando Jesus chegou a dizer isso aqui, qual era o público-alvo? Eram pessoas que, naquele contexto lá de Israel, tinham enriquecido muitas propriedades, estavam lucrando demais. Conta-se aqui também que, naquela época, as casas eram muito escuras, né? E tinha um segredo que eles entravam por cima, no caso do ladrão, e roubavam. Era fácil demais. Não tinha os bancos que hoje tem. Hoje as pessoas guardam dinheiro em banco. Naquela época era em celeiros, né? Assim, no caso, pensando nos lucros que eles tinham das fazendas, das colheitas que eles tinham, né? Eles juntavam tudo. Vinha um ladrão e levava. E Jesus não acumula tesouro na terra, onde a traça corrói e o ladrão vem e rouba. Pensando também na questão monetária de ouro, de moedas também, que eles juntavam. Mas aí, quando Jesus fala para esse público, de pessoas que enriqueceram, a gente tem que pensar nos antigos, como eu tenho sempre tentado levar vocês a cada domingo a refletir como eram os costumes, como eram as tradições dos antigos lá em Israel. A gente falou isso em relação ao tema da vingança, a gente falou esse tema do homicídio, falou isso em relação ao adultério, falamos isso em relação ao jejum, ao tema da justiça,
esmolas, né? Por exemplo, oração. Em relação aos antigos, Deus nunca condenou o lucro. E teve muita gente que, até na Idade Média, a Igreja Católica, por exemplo, ela dizia que era pecado alguém lucrar. Ela era contra a usura. Inclusive considerado um dos 7 pecados capitais. Mas nunca, principalmente no Velho Testamento, na cultura judaica, que os judeus seguem o Velho Testamento, Deus impediu dos homens enriquecerem. É tanto que os judeus é um dos povos da terra mais próspero. E eles sempre prosperaram, sempre foram pessoas ricas. Ser judeu, né? E também tem um sinônimo de ser judeu e ser árabe, é sinônimo de ser avarento, né? Homem de muitas riquezas e posses. É tanto que Israel, né? Mesmo país de guerra, a gente está vendo aí, nesse contexto, era um dos países mais prósperos. E sempre foi. Região de deserto, mas uma das agriculturas mais prósperas. Povo inteligente, muitos foram perseguidos, inclusive na época de Hitler, né? Mortos. E dizem que Einstein, né? Também descendente de judeu. Então muitos descendentes de judeus, eles eram homens prósperos, também de muita sabedoria e conhecimento. É tanto que nós conhecemos muitos filósofos, muitos teóricos, Freud também, né? E também físicos, matemáticos, né? Descendentes de judeus. Então a gente entende que nunca Deus, no Velho Testamento, condenou as riquezas. Salomão, por exemplo, foi um dos homens mais ricos do Velho Testamento. E se a gente voltar lá para Deuteronômio, Deus havia prometido que se o povo seguisse a Deus, a gente pode voltar depois da Deuteronômio. Se o povo seguisse a Deus, cumprisse os mandamentos de Deus, seguisse todos os seus preceitos, lá em Deuteronômio, eles seriam o mais bem abençoados na terra. Só se fizesse o contrário, que a maldição viria sobre eles. Mas se eles fossem pessoas dedicadas a Deus, respeitassem os mandamentos de Deus, seguissem todas as suas instruções, Deus ia abençoar aquele povo de maneira extraordinária. E muitas vezes isso na história aconteceu. Então quando uma pessoa chega aqui, esses homens aqui que viviam em função do lucro, a vida era dedicada totalmente a isso. E Jesus fala a esse público aqui no Sermão da Montanha. Jesus sabia que no meio daquela plateia existiam esses homens ricos. Ele vai dizer: olha, eu sei de tudo isso. Vocês estão aqui hoje comigo porque vocês leram o Velho Testamento, o que seus antepassados, os que os antigos diziam. E não há mal em nenhum em você prosperar, em você ser uma pessoa rica, não há. Mas eu quero dizer que você não pode tornar essas suas riquezas, não pode tornar o dinheiro o seu senhor. Ou escolhe me amar ou amar o dinheiro, ou me aborrecer ou aborrecer o dinheiro. Então, nesse sentido de que você ama demais o dinheiro, não junte, porque é ilusão, é vaidade, né? Como a gente está estudando em Eclesiastes. É passageiro. A traça e o ferrugem corrói. O ladrão pode roubar. É isso que Jesus está dizendo. Então, nesse contexto, se você não pode me ter como Senhor, largue tudo. Quando Jesus pediu ao jovem rico para deixar o dinheiro, abandonar as riquezas e segui-lo, não é que Jesus queria que ele ficasse pobre, de esmola, fizesse como o rapaz do filme da Natureza Selvagem que eu falei. Não. Ele apenas queria que ser o senhor da vida do jovem rico, porque o senhor da vida do jovem rico era o dinheiro, tanto que ele retirou-se triste e não tomou a decisão. A decisão dele foi pelo dinheiro. O senhor dele era o dinheiro. Não posso mais me estender aqui. Nós começamos um pouco tarde o culto, mas eu quero trazer novamente para a parábola que nós lemos, que é a parábola, o verso-chave, o verso base, o texto base da nossa série, a parábola dos dois fundamentos. Por que é importante compreender esse tema das riquezas?
também pensando na parábola dos dois fundamentos. Daquele vivente, daquele cristão, daquele homem que constrói a vida sobre a rocha, ou da pessoa que constrói a vida sobre a areia. Pensando na questão das riquezas. Vamos lá. Irmãos, porque alguém pode dizer para você que você é um cristão, você é um filho de Deus, e filho de Deus não pode ser pobre. Será que alguém já disse isso? Será que quando alguém diz que o filho de Deus não pode ser pobre, e Jesus demonstra que não é assim, que muitas vezes passou por privação, diz que ele não tinha nem onde reclinar na cabeça. Os seus discípulos também passaram por provações, necessidades. O apóstolo Paulo diz que ele mesmo foi tantas vezes vítima de necessidades. Aí diz assim, é a chamada teologia da prosperidade, certo? Cristão não pode ser pobre. Cristão não pode andar a pé. Cristão não pode pagar aluguel. Eduardo, se você estiver morando de aluguel é porque você, se alguém pegar essa fala descontextualizada, é porque você não tem fé. Porque Deus se prometeu o melhor dessa terra. Ele diz lá no Deuteronômio, ele diz lá no Velho Testamento, que o povo dele ia comer o melhor da terra. Ele diz lá em Deuteronômio, quando diz que se o povo de Deus seguisse seus preceitos, seus mandamentos, esse povo ia ser abençoado de maneira tal, ia prosperar de maneira tal. Aí agora Eduardo diz, eu não estou prosperando, eu estou morando de aluguel. E a pessoa dizendo lá na frente, o pastor, você não tem fé. Sabe o que é que vai acontecer? Eduardo vai olhar para ela, não vou mais para a igreja não. Estou morando de aluguel, eu continuo morando de aluguel. Vai desistir da fé. Porque a fé dela, em relação ao tema das riquezas, está sendo construída sobre a areia. Nas palavras dos homens, nas palavras de alguém que disse para ela, ou dos antigos, como a gente pode pensar aqui, de alguém que disse que ela, para ser uma cristã, ela tem que ser próspera, que o povo de Deus no Velho Testamento era próspero. Mas Jesus disse, olha, é assim que vocês entenderam o tema na mentalidade dos antigos, na imaturidade espiritual de vocês. Mas eu quero dizer que na maturidade espiritual, o cristão também pode passar por necessidade. Mas mesmo passando por necessidade, ele não desiste da fé, porque a sua fé está construída sobre a rocha e não sobre a areia. Amém? Amém? Você está andando a pé. Gente, a sociedade ela é dividida em camadas. Não estou justificando que quem está numa camada deva permanecer sempre naquela camada social. Mas nós temos que entender que no mundo vai ter pessoas que vão nascer em berço de ouro, outros vão nascer já dono de uma empresa, outros vão nascer em situações econômicas difíceis. Muitos vão ralar e estudar. Nem todos vão ter um carro. Não ore para que a gente possa ter, mas que isso não depende de você, a sua fé. Eu só vou servir a Deus se eu tiver um carro. Eu só vou servir a Deus se eu não morar de aluguel. Porque você vai estar construindo sobre a rocha e não sobre as palavras de Jesus. Porque Jesus não disse isso. Jesus disse, olha, isso é o que os seus antepassados entendiam. Vocês usam esse argumento para enriquecer e acumular e juntar, mas não junte isso a ele em vão. Deixe eu ser o Senhor da sua vida. Eu sendo o Senhor da sua vida, e essa é a palavra de Jesus, que fundamenta a nossa fé, aí sim, você vai permanecer firme. Porque no dia quando você estiver morando de aluguel, vamos cantar aquela música? Te louvarei, você vai cantar louvando. Não importa, agora eu falei aqui, não importam as circunstâncias. Mesmo morando de aluguel, eu vou continuar louvando a Deus. Paulo e Silas, presos numa prisão escura, fedorenta, mas louvável e contamina a Deus. Porque a fé de Paulo não depende, eu podia estar no meu conforto, no meu apartamento, trazendo para os dias de hoje, assistindo as minhas séries, e eu estou aqui nessa prisão fedorenta, escura, mas mesmo assim permanecer louvando, porque a fé dele era na rocha. Amém? Era na rocha. Então, se a gente construir a vida nesse tema da riqueza, achando que o cristão não pode ser pobre,
não pode passar privação. É construir a fé na areia. Porque no dia que você estiver passando e saibam, em algum momento da vida nós vamos passar, você vai dizer, então não vou mais para a igreja, não. Você vê Deus, eu fui para a igreja para melhorar de vida, mas eu estou do mesmo jeito. É que é espiritual a nossa mudança. É espiritual. A gente tem que ver que a questão é espiritual, não é eu ir para a igreja para ser rico. Não é isso que deve depender da sua fé. Não estou dizendo que não vai em busca dos seus sonhos. Eu preguei uma vez sobre sonhos. Não foi lá dos seus sonhos. Vai em busca, lute. Dei um exemplo lá das mãos talentosas, do jovem lá, que fez a primeira cirurgia dos jovens siameses. Não estou incentivando ninguém a ser pobre. Em nenhum momento eu disse isso. Que a gente pode ganhar dinheiro, pode desfrutar dos frutos do nosso trabalho, nos abençoar e abençoar outras pessoas. Mas que não seja isso o único objetivo da sua vida. Não viva só apenas em função disso. Não torne isso o seu Senhor, o seu Deus, e que o seu Senhor realmente possa ser o Senhor Jesus. Amém? Amém. Só assim virão as tempestades, como diz o texto. Os rios vão vir. Conta de luz atrasada, água, fatura do cartão de crédito para pagar. Ixi, tentando um empréstimo, mas fui várias vezes reprovado, meu nome negativou. Mas mesmo assim, te louvarei, não importa as circunstâncias, porque a minha fé está fundamentada nas palavras de Jesus da rocha, quando diz que o verdadeiro Senhor da nossa vida é Ele e não o dinheiro, e que as riquezas elas são ilusórias, passageiras. Tem o seu lugar sim, mas se a gente viver em função disso, tem muitas pessoas que vivem em função disso. Na época dos anos 90 teve um presidente que entrou, tinha muita gente com dinheiro na conta, ele rapou tudo. Muitas pessoas cometeram suicídio, porque para ele, a vida dele, o coração dele foi colocado naquele dinheiro que estava na conta. Então, se vivemos em função disso, nós iremos construir a nossa vida sobre a areia, e quando vier terremoto, tempestade, os rios vai nos levar, vai nos estragar, vai nos consumir, vai nos afundar nisso. Mas quando a gente fundamenta a nossa fé em Jesus, tudo pode acontecer, mas por eu estar fundamentado nas palavras de Jesus, eu vou permanecer firme. Amém? Na sua palavra.